Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje aqui no Cantinho da Nutri. E hoje o tema é especial para vocês, portadoras da síndrome do ovário policístico, que querem um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. Gente, mulheres, né, portadoras da síndrome do ovário policístico costumam sofrer bastante com alguns sintomas, né, muito específicos e muito próprios da SOP. Quais são esses sintomas? Acne, queda de cabelo, excesso de pelos no rosto e em outros lugares do corpo não tão comuns nas mulheres. Algumas mulheres apresentam dificuldade em perder peso. Algumas mulheres são magras, né? Estima-se aí que 30% das mulheres portadoras de SOP são mulheres com peso saudável, são mulheres magras. Então, não é porque você é magra que você não tem SOP. SOP não é uma doença de quem tem sobrepeso e obesidade, né? Algumas mulheres com síndrome do ovário policístico também se queixam de cansaço, fadiga, indisposição, vontade exagerada de consumir carboidratos, doces, massas, pães. E dentre esses sintomas todos e essas manifestações todas, né, que surgem na mulher com síndrome do ovário policístico, algumas são relacionadas ao nosso intestino. Exemplos: barriga estufada, distensão abdominal, gases, aquela barriga inchada, aquela barriga dura. Alguém aqui sente isso? Quero que vocês respondam aqui nos comentários para mim. Esses sintomas, eles são muito comuns na síndrome do ovário policístico e nos remetem a uma situação chamada de disbiose. Não é um nome muito comum, tem gente que nunca ouviu falar nesse nome, mas é algo extremamente comum na população como um todo, especialmente nas mulheres com síndrome do ovário policístico. E como que a gente sabe, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, vou falar qual é a relação dessa disbiose com a síndrome do ovário policístico, o que a gente faz para diagnosticar a disbiose e o que, principalmente, né, a gente faz para tratar essa disbiose, porque o tratamento da disbiose é o número 1, é o passo número 1 no tratamento da SOP. Se você quer um tratamento de verdade para síndrome do ovário policístico que permita você controlar os seus sintomas, diminuir a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos, você precisa começar esse tratamento pelo seu intestino. E aí você vai descobrir hoje, né, na nossa live, o passo a passo disso, né? Por que isso acontece? Como que exatamente isso funciona? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, tem alguém novo? Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Coloca eu aqui nos comentários. E para você que não assistiu o vídeo ao vivo, não conseguiu entrar ao vivo, mas está assistindo a reprise, né, a gravação, quero que você faça um favor para mim. Me manda um inbox ou um direct no Instagram contando um pouquinho dessa história. Me fala quem é você, onde você mora, quais são os sintomas da SOP que você tem e aí, né, o que realmente está te incomodando. Me fala o que você já tentou para tratar e o que deu certo, o que deu errado. E aí eu mesma vou te responder e te contar como eu posso te ajudar a fazer um tratamento de verdade para a síndrome do ovário policístico, te ajudando a se livrar aí dos principais sintomas e manifestações que estão te incomodando. Quem tá aqui assistindo pela primeira vez, gente, seja muito bem-vinda. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Então, por que eu sei de tudo isso, né? Porque eu já tive todos os sintomas da síndrome do ovário policístico e muito provavelmente vocês que estão aí em casa, né, sofrendo com esses sintomas, com baixa autoestima, com indisposição, com cansaço, se sentindo mal, tentando engravidar, tendo dificuldade para engravidar. Gente, eu já passei por tudo isso, eu sei como é, mas eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível a gente tratar e a gente reverter essa situação chamada síndrome do ovário policístico, beleza? Vem comigo aí nos comentários. Para quem tá ao vivo, tem a Ana Vitória _SB, é da minha equipe, e ela vai te ajudar respondendo as suas perguntas enquanto eu passo o nosso conteúdo de hoje, beleza? Alguém aqui perguntou, né, se a SOP não tem cura. Gente, síndrome do ovário policístico não tem cura, então é por isso que mesmo hoje, estando assintomática, né, não tendo sintomas, não tendo mais manifestações da síndrome do ovário policístico, eu digo que eu sou portadora,
porque embora eu seja assintomática, eu ainda tenho a síndrome do ovário policístico e vou ter pro resto da minha vida, né? Como qualquer outra síndrome, a partir do momento que você desenvolve a síndrome, você vai ter para sempre, né? O que a gente consegue na síndrome do ovário policístico é um controle, é um tratamento, a gente consegue ficar completamente sem sintomas, né? Então você consegue melhorar o seu cabelo, deixar de ter queda de cabelo, deixar de ter acne, deixar de ter pelos no rosto, no corpo. Para quem deseja perder peso, consegue perder peso. Para quem quer aumentar a massa muscular, consegue aumentar a massa muscular. Você consegue ter uma vida normal, com muita saúde, com muita disposição, com fertilidade, consegue engravidar, ter seus filhos, mas isso não quer dizer que você não tem mais a síndrome do ovário policístico, tá bom? A síndrome vai continuar existindo, você vai continuar tendo, só que você tem que tratar, né? É muito importante essa conscientização sobre o tratamento, porque além de, né, te livrar dos sintomas que estão aí te incomodando, fazer um tratamento adequado para a síndrome do ovário policístico também vai ajudar você a evitar as consequências da SOP quando ela não é tratada. Então a gente sabe hoje que quem tem a SOP e não trata adequadamente tem maior risco de desenvolver uma série de patologias, como diabetes, câncer de ovário e de endométrio, problemas cardiovasculares. Existem aí várias pesquisas, né, que mostram a SOP sendo fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Então é extremamente importante que a gente faça um tratamento adequado, né, faça um tratamento de verdade para a SOP. E quando eu falo para tratar a SOP de verdade, ou para tratar ela de uma forma eficaz e eficiente, eu não estou falando do uso de anticoncepcionais. Eu estava olhando aqui os comentários, né, que vocês deixaram nos posts do feed hoje, e acabou que, assim, minutinhos antes de eu entrar ao vivo, eu vi um comentário, né, de uma seguidora. Ela marcou uma amiga, e aí essa amiga comentou no post que todos os médicos até hoje falaram para ela que o anticoncepcional era não só o melhor, mas o único tratamento para SOP. E que era muito difícil, então, saber, né, em quem acreditar e o que fazer. Se você ainda tem dúvidas sobre essa questão do anticoncepcional tratar ou não tratar a síndrome do ovário policístico, eu fiz uma live na terça-feira, foi anteontem. Essa live está no IGTV, está no YouTube, está no Facebook. E nessa live eu expliquei detalhadamente do porquê o anticoncepcional não é tratamento. Para você entender por que o anticoncepcional não trata a síndrome do ovário policístico, você tem que entender a causa, a fisiopatologia e as consequências da SOP. Porque tratamento é algo que interfere em um desses três pilares, né? Ou ele vai na raiz do problema, ou ele muda o percurso do desenvolvimento da doença, ou ele impede as consequências da doença quando ela não é tratada. E você entendendo esses três pilares da síndrome do ovário policístico, fica muito claro e muito fácil entender o porquê o anticoncepcional não é tratamento. E também, né, a entender o que de verdade trata e o que a gente precisa fazer para conseguir melhorar todos os sintomas da síndrome do ovário policístico, mas principalmente melhorar a nossa saúde e, para quem deseja engravidar, a nossa fertilidade. Se você perdeu essa live, vai lá no nosso IGTV ou no canal do YouTube ou no Facebook e assiste o vídeo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muita informação bacana para você. E só lembrando, gente, que os conteúdos que são passados aqui nas lives, eu sempre coloco os resumos desses conteúdos lá no nosso canal do Telegram. Então, para quem não tá lá ainda, o canal ele é 100% gratuito. Ele não muda gente, ele não... Os conteúdos são exclusivos, né? Tudo que eu coloco no canal, tudo que eu posto no canal, não está disponível em nenhuma outra rede social. Eu não coloco no Instagram, não coloco no Facebook, não coloco no YouTube. São conteúdos exclusivos do canal. É tudo 100% gratuito. E para você fazer parte, você só precisa ter o Telegram instalado no seu celular. É um aplicativo gratuito, você baixa na loja de aplicativos do seu celular. Chama Telegram, com M de Maria no final. E você, para chegar nesse canal, você baixa o Telegram, clica no link que está na descrição da minha biografia no Instagram. Então, quando você entra no meu perfil, ali onde tem, né, quem eu sou, o que eu faço, tem um link. Clicando nesse link, você vai ser direcionada para uma página com vários botões. E aí você seleciona o botão canal do Telegram.
Quando você clicar nesse botão, você já vai ser direcionada para o nosso canal e aí você clica em entrar no canal para conseguir ter acesso aos conteúdos. Para quem está assistindo a reprise da live, aqui embaixo do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, eu vou deixar esse link, tá bom? E aí, depois de baixar o Telegram, você clica nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e aí, clicando nesse link, vai abrir a mesma tela cheia de botões e você seleciona o botão canal do Telegram. Entrando hoje no canal, você consegue acessar todos os conteúdos que eu já postei até hoje, tá? Tem vários áudios, enquetes, resumos de lives, e-books, é muito conteúdo bacana que você pode fazer o download, baixar, escutar e participar hoje mesmo, tá bom? Olha só, vamos começar então? Eu falei pra vocês aqui no começo da live que alguns dos sintomas, né? Mulheres com síndrome do ovário policístico costumam sentir, né, alguns incômodos relacionados à distensão abdominal. Aquela barriga inchada, dura, dolorida. Algumas pessoas percebem formação maior de gases, outras pessoas notam realmente uma distensão abdominal. E até as mulheres que são magras e são portadoras da síndrome do ovário policístico costumam relatar que elas têm uma barriguinha que parece uma barriga de grávida, parece uma barriga no início de uma gravidez. Por que isso acontece, né? O que causa isso e qual que é a relação disso com a síndrome do ovário policístico? Bom, para entender, né, a relação dessa disbiose, né, que é o nome que a gente dá para esse conjunto de sinais e sintomas relacionados aí ao nosso abdômen, você precisa entender qual que é a origem da síndrome do ovário policístico, né? Eu falei bastante disso na live, onde eu falei sobre anticoncepcional, então eu vou dar só uma pincelada nisso aqui para conseguir introduzir o assunto de hoje. A causa, gente, da SOP, por que algumas mulheres têm SOP? O que causa? Qual que é a origem? Da onde nasce a síndrome do ovário policístico? Ao que tudo indica hoje é que a síndrome do ovário policístico tenha uma origem genética. Então, mulheres com síndrome do ovário policístico tendem a ter filhas, né, com uma maior probabilidade de também serem portadoras da síndrome do ovário policístico. Então, a primeira causa, né, que a gente imagina é uma causa genética, tá? Quem tem a genética, entre aspas, da síndrome do ovário policístico, quando é exposta a fatores ambientais como má alimentação, sedentarismo, estresse, ansiedade, sono ruim, exposição a metais pesados, agrotóxicos, enfim, né, exposta aí a condições ambientais favoráveis, acaba então desenvolvendo a síndrome do ovário policístico. E aí, muita gente pergunta, Carol, mas a minha mãe não tinha síndrome do ovário policístico, a minha mãe não tem SOP. Pode acontecer de você carregar a genética, né, carregar ali os polimorfismos, né, da síndrome do ovário policístico, mas não vir a desenvolver a síndrome. Por quê? Porque não se expôs aos fatores ambientais que são necessários para esse desenvolvimento. Então, uma menina que nasce de uma mulher portadora da SOP, ela pode desenvolver ou não a síndrome do ovário policístico. Vai depender realmente do ambiente onde ela cresceu e se desenvolveu, né? Dos hábitos alimentares que ela adquiriu, dos hábitos de vida que ela adquiriu ao longo da infância e principalmente da adolescência. Mas tem uma coisa importante, né? Quem tá assistindo aí, tem seus 30 e poucos anos, muito provavelmente tem mães numa faixa etária já da terceira idade, né? Mães aí de 55, 60, 65 anos. E naquela época, gente, na época que essas mães eram adolescentes ou jovens adultas, a síndrome do ovário policístico era muito pouco investigada, era muito pouco falada, era muito pouco conhecida. Então pode também acontecer da sua mãe ser portadora da síndrome do ovário policístico, mas nunca ter recebido um diagnóstico, por conta realmente do momento em que ela viveu o ápice, né, da SOP, que seria aí a adolescência e fase adulta. Então pode sim acontecer, né, de sua mãe ser portadora e você não saber que ela era. E também pode ser que ela tenha a genética, ela seja mais suscetível a ter a síndrome do ovário policístico, mas de fato não desenvolveu porque não tinha maus hábitos, né, de vida e hábitos alimentares, tá bom? Quando a menina tem essa questão da genética e é exposta aos fatores ambientais favoráveis para o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, a primeira coisa que acontece são as alterações intestinais, que justamente, né, são essas alterações que em conjunto a gente chama de disbiose.
Então, ao que se acredita, né, ao que a gente conhece hoje da fisiopatologia da síndrome do ovário policístico, a primeira alteração que aparece no corpo da mulher que tem síndrome do ovário policístico é a disbiose, são as alterações intestinais. E o que é essa disbiose? É um desequilíbrio da microflora intestinal, da microbiota intestinal, ou seja, dos micro-organismos que colonizam o nosso intestino. No nosso intestino, nós temos dois tipos de bactérias, a bactéria gram-positiva e a gram-negativa. As bactérias gram-negativas, elas se alimentam principalmente dos açúcares e dos carboidratos simples. Então, quando a mulher consome muito desses alimentos, na verdade não é nem a mulher, né? É a criança, a pessoa ali no começo da adolescência consome muito desses alimentos, ela acaba superpovoando o grupo, né, de bactérias chamada gram-negativa. Tem muito alimento ali, a bactéria come muito, ela se divide muito, ela se multiplica muito, a colônia acaba crescendo. E essa bactéria gram-negativa, essa colônia de bactéria gram-negativa, ela começa a crescer e ficar muito maior do que a colônia de bactérias gram-positivas, que são aquelas que se alimentam principalmente das fibras. E aí o que acontece? A gente tem um desequilíbrio. Quando existe esse desequilíbrio na nossa microbiota intestinal é que a gente chama de disbiose, né? Disbiose igual desequilíbrio. E aí o que gera, né? Qual que é a consequência de ter um desequilíbrio na microbiota intestinal? Essa colônia de bactérias gram-negativas que cresceu demais, ela precisa de mais alimento. Então, vira, né, um ciclo vicioso. Quanto mais carboidrato e açúcar você consome, mais dessas bactérias você tem. E quanto mais dessas bactérias você tem, mais vontade de consumir os carboidratos e os açúcares você sente. E aí vira um ciclo, onde você come cada vez mais desses alimentos e essa colônia cada vez cresce mais. Até aí, gente, entenderam? Tá claro pra vocês? Quando você tem essa desbiose, né, e esse crescimento da microbiota intestinal gram-negativa começa a acontecer de uma forma muito nítida, o que acontece? Você começa a desenvolver resistência à insulina. Então, acredita-se hoje que o primeiro fator de desenvolvimento da SOP é a genética, o segundo fator é a epigenética, né? Então, seria os fatores ambientais, os hábitos alimentares e hábitos de vida que a pessoa tem. E o terceiro passo, né, nessa origem da SOP seria a disbiose. Uma vez que você tem disbiose, você começa a gerar uma nova situação chamada resistência à insulina, que é quando a pessoa não consegue fazer a absorção e a utilização correta dos carboidratos. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, tá? Porque é a resistência à insulina que vai gerar as alterações hormonais da SOP. É por conta da resistência à insulina que a mulher começa a ter maior produção de hormônios androgênicos, né? Testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona, hormônios de característica masculina. E esse aumento dos hormônios de característica masculina é que vão gerar, então, os sinais e sintomas da SOP, como a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos e tudo mais. Então, se a gente for olhar esse desenvolvimento da SOP, né, essa origem da SOP, de trás para frente, onde que nós deveríamos atuar primeiro? Qual é o primeiro passo no tratamento da síndrome do ovário policístico? Genética, a gente não consegue mudar, né? Uma vez que você é geneticamente vulnerável ou suscetível a ter síndrome do ovário policístico, muito provavelmente você vai ser para sempre, né? Porque a sua genética não muda. Aí tem a epigenética, que são os hábitos alimentares, os hábitos de vida, que é a base do tratamento da SOP, né? Eu sempre falo muito aqui dos 4 pilares de tratamento da SOP. A alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade, melhora do sono. E tem também menor exposição a metais pesados e agrotóxicos. E aí, depois dessa epigenética, desses fatores ambientais, o que surge primeiro não é a disbiose, não é o desequilíbrio da microbiota intestinal, porque é essa disbiose que vai gerar a resistência à insulina. Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar, a primeira coisa que a gente tem que equilibrar e a primeira coisa que a gente tem que cuidar no tratamento da SOP é a disbiose, é a saúde do nosso intestino. E isso, gente, por vários fatores, né? Primeiro que uma pessoa que é diagnosticada com resistência à insulina, por exemplo, usa glifage, metformina, algum desses medicamentos para o tratamento, né, dessa situação chamada resistência à insulina, esses medicamentos muitas vezes agridem o intestino, né? Mas antes da gente falar sobre isso, olha a linha de desenvolvimento da SOP.
genética, epigenética, disbiose e resistência à insulina. O que adianta você querer tratar a resistência à insulina se a causa dessa resistência à insulina, que é a disbiose, não foi tratada ainda? O que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Você vai demorar muito mais tempo para ter resultado, pode ser que passe uma vida aí lutando e não chegue no resultado que você estava esperando, porque o motivo pelo qual você tem resistência à insulina não foi tratado. É isso que acontece com as mulheres que usam medicamentos, como glifagem, metformina, e não cuidam da alimentação. E não cuidam do intestino, né? E não mudam os hábitos de alimentação e de vida. Elas acabam tendo um bom resultado enquanto usam o medicamento, porque o remédio acaba mascarando tudo isso, mas quando suspendem o uso, a situação volta e muitas vezes volta pior, tá? E um agravante que eu ia falar sobre a questão da metformina e do glifagem é que sim, eles são medicamentos muito úteis para algumas mulheres, né? Algumas mulheres são beneficiadas pela utilização deles quando se tem resistência à insulina, mas para algumas mulheres eles são muito agressores da nossa mucosa intestinal. Como que a gente sabe se o remédio está nos agredindo de alguma forma ou não? Pelos sinais e efeitos colaterais que ele nos dá. Então, quem já usou aqui glifagem e metformina? Coloca aqui nos comentários para mim. Quem já usou e sentiu dor abdominal, muitos gases, diarreia? Quem teve diarreia e percebeu que o comprimido estava saindo inteiro nas fezes? Esse é um sinal de que você não tem uma tolerância muito boa àquela droga, né? Que o seu medicamento não está fazendo o efeito da forma como ele deveria fazer, ou que você não está se alimentando como deveria se alimentar. Porque tem muita gente que usa metformina ou glifagem e consome muito carboidrato. O que vai acontecer? O comprimido, o remédio vai sair inteiro nas fezes, você vai passar muito mal e você, além de não tratar a disbiose, que é o que estava gerando resistência à insulina, você ainda pode agravar aquele quadro, você ainda pode tornar ele pior. Então, primeiro passo, por que o primeiro passo no tratamento da SOP tem que ser o intestino? Porque ele, aparentemente, é o que tudo indica, né, pelos estudos científicos que a gente tem hoje, é o motivo pelo qual a gente desenvolve a resistência à insulina e dessa resistência à insulina as próximas alterações que acontecem na mulher com SOP. Então, beleza, todo mundo aqui entendeu a definição de disbiose e o que é essa disbiose, o que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal? Todo mundo entendeu o porquê ele é o primeiro passo? Por que a gente começa o tratamento da síndrome do ovário policístico pelo nosso intestino? Coloquem aqui nos comentários para mim. Uma coisa que é importante falar também, gente, é que além dele ser a causa, né, a possível causa da resistência à insulina e da própria síndrome do ovário policístico, é que muita gente ouve falar, né, vê aqui no Instagram, até no meu próprio Instagram, no Instagram de vários profissionais da área da saúde, que vários medicamentos e suplementos e fitoterápicos e chás são benéficos para o tratamento da SOP. Quando eu falei da metformina e do glifagem, alguém até perguntou aqui nos comentários sobre o inositol, né? Então, tem muito suplemento que pode ser benéfico no tratamento da SOP. Inositol, ômega 3, coenzima Q10. Eu coloquei até uma relação hoje, aqui no feed, ao post de hoje de manhã, falando, né, de tudo que tem comprovação científica e que pode ser benéfico no tratamento da síndrome do ovário policístico. Só que não adianta, gente, vocês usarem esse tipo de suplemento, vocês pagarem caro em um suplemento, né, de primeira linha, pagarem caro num fitoterápico, num manipulado, né, com vários desses suplementos e fitoterápicos num único comprimido, se o seu intestino não está fazendo a absorção desse nutriente como ele precisa fazer. Um intestino em desequilíbrio, um intestino com disbiose, ele não faz o trabalho dele corretamente. Você não consegue absorver corretamente os nutrientes da dieta. Isso pode gerar não só carências nutricionais, como, por exemplo, a carência de vitamina D, que é extremamente alta nas mulheres com síndrome do ovário policístico, como também não ter a absorção correta do suplemento, do chá ou do fitoterápico que você está consumindo. E aí a pessoa fala pra mim, Carol, usei coenzima Q10 um tempão e não tive resultado. Carol, usei ômega 3 por um ano inteiro e não vi diferença nenhuma. Ou então usei um medicamento e usei um fitoterápico ou um suplemento e pra mim não fez diferença nenhuma, então não presta, não é bom. Às vezes você não estava absorvendo aquilo como deveria. Então, de novo, qual que é o primeiro passo para esse tratamento dar certo? A gente restaurar a saúde do nosso intestino, a gente reequilibrar essa microbiota intestinal para que ela consiga fazer, né, para que o intestino faça o papel dele e consiga ter a absorção correta dos nutrientes, dos chás, dos suplementos e dos fitoterápicos que nós estivermos ingerindo no dia a dia.
beleza? O que causa a disbiose? Muita gente me pergunta, né? Carol, qual é a causa desse desequilíbrio da microbiota intestinal? Gente, a principal causa conhecida é a má alimentação, né? Claro que sedentarismo, estresse e ansiedade, poucas horas de sono ou um sono de qualidade ruim pode piorar o quadro, né? Mulheres que são submetidas a essas situações normalmente notam pioras nos sintomas, percebem os sintomas da disbiose num grau mais intenso, mais severo. Mas o que causa, né, o agente causador desse desequilíbrio, é o que a gente entende hoje em dia, é realmente a alimentação. Lembra que eu falei que a bactéria gram-negativa se alimenta do quê? Carboidratos simples e açúcares. Então, ao que a gente entende hoje em dia, e pode ser que isso mude, né? Estão sendo feitos centenas e centenas de estudos, né, sobre microbiota intestinal atualmente. Ao que se entende é a má alimentação, é o alto consumo dos alimentos industrializados, refinados, ricos em farinhas e em açúcares, que causa esse desequilíbrio da microbiota intestinal, tá? Uma coisa que também é considerada causador desse desequilíbrio é a exposição, é o consumo dos alimentos com agrotóxicos. E brasileiras, né? Eu sei que tem gente de fora, tem gente aqui de Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, mas quem tá assistindo e é brasileiro e mora no Brasil sabe que aqui no Brasil nós somos campeões, né, no consumo dos agrotóxicos. Isso é um assunto muito sério, né? Existem várias entidades, inclusive nutricionistas, que estão no movimento intenso para tentar mudar isso, mas é uma guerra assim muito complicada, porque quanto mais a gente luta para que os agrotóxicos sejam proibidos, mais e mais agrotóxicos são liberados e são comercializados e são utilizados. Então, por isso que eu falo, né, no tratamento da síndrome do ovário policístico e na fertilidade, o consumo de orgânicos não é modinha, né? Se você tem acesso a alimentos orgânicos, prefira os alimentos orgânicos, porque o consumo dos agrotóxicos, além de ser, né, fator de risco para o desenvolvimento do câncer e tudo mais, ainda piora a desbiose e pode agravar os sintomas que você tem da síndrome do ovário policístico, tá? Agronegócio dominando, né, Nath? A Nath colocou aqui nos comentários, e infelizmente isso é verdade. E é um trabalho de formiguinha, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir conscientizar do quanto isso é ruim, do quanto isso faz mal, do quanto isso tem que ser proibido, maior fica, né, o nosso movimento e mais resultado a gente pode ter com isso, né? Nessa luta que parece ser uma luta sem fim, mas eu acredito realmente que a gente é capaz. Eu aqui tô conscientizando 200 pessoas. Se cada uma de vocês fizer a parte de vocês e conscientizar mais uma ou duas pessoas, já seremos aí quase 1000 pessoas. E assim vai, né? Quanto mais pessoas tiverem com a consciência, né, de que existe isso, que é um fato, que realmente é verídico, que realmente faz mal, que pode prejudicar a fertilidade de homens e mulheres, pode prejudicar a nossa saúde como um todo, pode agravar os sintomas da SOP, mas a gente vai conseguir pressionar, né, os nossos órgãos aí de governos e etc, para que a negação disso aconteça, tá? Que mais que eu tenho para falar para vocês? Outra coisa que também pode estar relacionada aí ao desenvolvimento da disbiose é a contaminação por metais pesados e disruptores endócrinos, como é o caso do BPA, né? O BPA ficou super famoso aí nos últimos anos por ser o principal composto dos plásticos, né? A gente sabe que a maior parte dos plásticos, até pouquíssimo tempo atrás, era muito rico nesse BPA, e o BPA passava para o alimento sempre que esse alimento era aquecido no próprio plástico, né? E aí começou um movimento muito grande de conscientização para que as pessoas parassem de usar marmitas de plástico e tupperwares de plástico, né? Ricos em BPA no aquecimento e no armazenamento das suas refeições. Então, o consumo, né, desse BPA e de outros metais pesados, como o alumínio, como o cloro, como o cobre, também podem ser possíveis causadores da disbiose, tá? Então, é todo um conjunto. Sintomas. Quais são os principais sintomas da disbiose? Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Barriga estufada, distensão abdominal, gases, aquela barriga dura, inchada, muitas vezes dolorida. Gente, é uma barriga, é um abdômen que parece uma barriga no início da gravidez.
E isso acontece tanto com quem é magra e é portadora da SOP, como também para quem tem sobrepeso e obesidade, tá? Essa barriga estufada, durinha, redondinha, que parece muito a barriga do início de uma gravidez, tá? Quem tem sobrepeso e obesidade, muitas vezes percebe, né, que o acúmulo de gordura é mais central, então existe sim um acúmulo de gordura nas pessoas que têm síndrome do ovário policístico e resistência à insulina. É uma gordura que fica mais presente na região abdominal, mas a barriga da disbiose não é aquela barriga flácida da gordura, é uma barriga que fica estufada, é uma barriga que tem esse acúmulo de gordura abdominal, também sente essa barriga estufada, né? Então, o principal sintoma da disbiose é esse. Não existem exames para diagnosticar disbiose, né? A menos que você faça lá uma raspagem do seu intestino para averiguar, né, como que tá a colonização dele. A gente não tem nenhum exame que seja hoje clinicamente usado, que seja prático, que possa ser feito, né, no laboratório para fazer o diagnóstico da disbiose. A disbiose, a gente tem o diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? A avaliação de sinais e sintomas. Então, a gente vai ver como que é a alimentação da pessoa, né? Se ela tem normalmente exposição a metais pesados, a agrotóxicos e tudo mais, e vai analisar quais são as queixas que ela tem. Quais são os alimentos que ela percebe que geram mais gases, como que é essa questão do inchaço abdominal, se a barriga dela é realmente estufada, se é um abdômen durinho, né? Pode ter aí toda a avaliação disso, e aí o médico, né, ou o profissional que estiver avaliando, vai identificar se ela tem ou não essa possível disbiose, tá? Então não é um exame, não é um procedimento, né, que é feito hoje para fazer a identificação disso. Tratamento, gente, como que a gente trata a disbiose? Como que a gente melhora, né, o desequilíbrio da microbiota intestinal? Pensem comigo, eu falei aqui para vocês que disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal, onde as bactérias gram-negativas estão em uma colônia muito maior do que as bactérias gram-positivas. E que essas bactérias gram-negativas se alimentam principalmente do que? Açúcares, carboidratos simples, carboidratos refinados. E as bactérias gram-positivas, que normalmente estão em menor quantidade, né, quando a pessoa tem disbiose, se alimentam de fibras. O que vocês acham que é o tratamento? Vamos ver o que vocês colocam. A Debbie colocou, de bem com a SOP, colocou alimentação saudável. É quase isso, viu? Vamos ver se vocês matam a charada. Gente, quando vocês quiserem saber o tratamento de alguma doença, de alguma condição, de alguma patologia, a primeira coisa que vocês precisam entender é a origem. É saber onde essa patologia ou essa doença se manifesta. O que é a causa desse problema. Porque é atuando na causa que você vai ter efetivamente um tratamento. E aí colocaram aqui, muita fibra? Muita fibra é parte do tratamento. Probióticos. Gente, o que são os probióticos? São as bactérias gram-positivas, né? São as bactérias do bem, são as bactérias que precisam estar no nosso intestino. Então, o consumo dos probióticos também é importante. E a Leti acabou de falar aqui, redução dos carboidratos e dos açúcares. Bingo! Esses são os 3 passos para o tratamento da nossa disbiose. É você reduzir o consumo dos carboidratos, dos açúcares, das farinhas, para você diminuir a multiplicação e o aumento da colonização dessas bactérias gram-negativas. E, ao mesmo tempo, você precisa diminuir essa colonização, mas aumentar a colonização das bactérias gram-positivas, para que elas entrem novamente em um equilíbrio. Como que a gente faz esse aumento? A gente coloca bactérias positivas ali, a gente coloca bactérias do bem, e isso pode ser através da alimentação, do uso de probióticos manipulados, de alimentos naturalmente ricos, né, em probióticos, como é o kombucha, como é o kefir, como é o iogurte natural. Só que não basta só colocar probiótico ali, né? Você tem que alimentar essas bactérias. E elas se alimentam do quê? Das fibras. Então, é muito importante também ter um aumento no consumo de fibras. Então, basicamente isso, tá, gente? Diminuir as bactérias gram-negativas, diminuindo o alimento delas, né? Consumindo menos carboidratos, menos açúcares, menos industrializados. Lembra que eu falei que uma das causas da disbiose também é a questão dos metais pesados e agrotóxicos? Então, a gente tem que procurar ter uma alimentação mais saudável nesse sentido também.
e aumentar a colonização das gram-positivas e também fornecer alimento para que elas se multipliquem e recolonizem o intestino que estava ali em desequilíbrio, tá? Esses são os 3 passos. Uma coisa importante, gente, para quem faz uso de probiótico, é muito importante o consumo da água, tá? Tem gente que fala pra mim, Carol, eu comecei a tomar o probiótico que você me passou e, nossa, meu intestino tá travado, tô há vários dias sem ir no banheiro, tô com dor abdominal, tô me sentindo mal. Gente, é muito importante que vocês consumam água, tá? Cada vez mais eu me surpreendo nas consultas e principalmente nos grupos, né, dos 30 dias contra a SOP, Ser Mãe, Programa de Combate à SOP, porque eu tô vendo que as pessoas não tomam água suficiente. Não tomam água da forma adequada. Água, gente, a gente ouve muito falar, né, que a quantidade ideal de água por dia é 2 litros. Quanto de água vocês bebem aqui? Coloquem aqui nos comentários para mim. Qual que é o consumo mais ou menos de água que você tem durante um dia inteiro? Durante um período aí de 24 horas? Quero ver como que anda isso e eu já vou ensinar vocês a calcular, né, a quantidade adequada de água, porque não é 2 litros por dia, né? A quantidade de água por dia de uma pessoa depende do peso que ela tem. Então, olha lá, tem gente que não consegue beber 2 litros. Tem uma pessoa, que é a Kelmi, que tá de parabéns, falou que toma 4 litros. A Elo falou que a cada hora toma 200 ml. 1 litro, 3 copos no máximo. No máximo 3 copos. Já tem 8 meses que eu não menstruo. Dai, bem-vinda, né, ao mundo da síndrome do ovário policístico. Isso pode mudar, tá bom? Isso tem tratamento e você pode menstruar mensalmente, como deveria ser desde sempre, sem precisar usar medicamentos para isso, viu? De 2 a 3 litros, não bebo 2 litros, 3 litros. O que é probiótico? Ana, probióticos são bactérias do bem. São bactérias positivas que estão presentes em alguns alimentos, como o iogurte natural, mas que também podem ser manipuladas e ingeridas através de cápsulas ou suplementos em pó, tá bom? Ó, tem gente que tá tomando bastante água aqui, mas eu quero que vocês façam uma continha aí. Não pode sair da live para fazer a conta, beleza? Pega o celular do marido, do parceiro, do noivo, da amiga, de alguém que tá aí perto de você, ou então pega uma calculadora daqueles tempos, né, de quando a gente era criança, tá bom? Que ainda deve existir aí na casa de vocês. Façam a seguinte conta: 0,033 vezes quanto você pesa. Olha só, 0,033 vezes o seu peso corporal. Se você pesa 50 quilos, 0,033 vezes 50. Se você pesa 80 quilos, 80 vezes 0,033. Então, é 0,033 vezes o seu peso corporal. Ana, se você puder, coloque aqui nos comentários para mim a fórmula. 0,033 vezes o seu peso. Boa, Ana. Gente, a Ana é muito rápida. Quero ver quanto que deu a conta de vocês. E vocês vão se surpreender, né? Porque vocês vão ver que a maioria precisa de mais de 2 litros por dia. Então, quando a gente fala que o ideal é que você tome 2 litros de água por dia, muitas vezes esse cálculo está subestimado. Quanto mais você pesa, mais água você precisa, né? Então, ó, Josi, 2,64, 2 litros e 300, 2 litros e 600. Gente, 1,300, você pesa quanto, menina? 40 quilos? 38 quilos? 2,200, 2,800, 2,300, 2,300. Tá vendo, gente? A maior parte aqui precisa de, no mínimo, 2 litros e 200, 300, 400 de água. E se você faz suplementação com probiótico, essa conta vai aumentar. Se você vive em país tropical, se a estação do ano onde você mora está no verão, se a temperatura é quente, se a umidade do ar se a umidade relativa do ar é baixa, você vai precisar de ainda mais água, tá? Então, olha só como a gente bebe pouca água, né? E aí a gente reclama que o nosso que o nosso intestino é preso, que a gente não evacua como deveria, que toda vez de evacuar é uma briga. Não pode, tá? Água é o passo que antecede, inclusive, o primeiro passo no tratamento. Então, para ter um intestino saudável, para ter um intestino em equilíbrio, para ter o intestino funcionando direitinho, fazendo a absorção dos nutrientes, dos suplementos, dos chás, dos fitoterápicos, a gente precisa dar para o nosso intestino o que ele necessita. E o primeiro alimento dele é a água, tá bom? Por que tratar, gente? Por que a gente tem que tratar a disbiose?
Porque tratando a desbiose a gente vai diminuir a resistência à insulina, porque tratando a desbiose a gente vai diminuir a questão dos sintomas, né, dos gases, da distensão abdominal, dessa barriga inchada, consequentemente vai melhorar a sua autoestima. Controlando a desbiose, tratando a desbiose, você vai ter melhora na sua fertilidade. Tratando a desbiose, você vai ter menos infecção urinária, menos candidíase, menos herpes vaginal, né? Essas doencinhas chatas que aparecem quando a nossa imunidade está baixa, elas também aparecem quando a nossa microbiota intestinal não está legal. Elas têm total relação com a colonização do nosso intestino. Então é muito importante um intestino equilibrado, funcionando bem, funcionando direitinho e absorvendo os nutrientes da dieta. Não adianta também você, tô com desbiose, e aí você do dia pra noite, sem olhar para isso, sem olhar para o intestino, sem tratar esse intestino, você começa a consumir um monte de fruta, verdura, legume, né? Faz uma mudança radical na sua alimentação. O que vai acontecer? Muito provavelmente você vai passar mal, você vai ter muitos gases. Uma observação importante, gente, de quem tem desbiose é justamente isso. A pessoa com desbiose muitas vezes relata que quando ela faz uma alimentação ruim, entre aspas, consome muito fast food ou consome muito industrializado, ela não sente nada de desconforto. Ela tem uma digestão super tranquila. Mas que quando ela consome, por exemplo, uma salada ou quando ela consome muitos legumes, ela sente muitos gases, ela fica com a barriga muito dura, ela passa muito mal. Por que isso acontece, gente? Porque se você tem um intestino em desequilíbrio e você tem muito das bactérias gram-negativas ali, você vai digerir muito mais fácil o carboidrato simples, o carboidrato refinado e o açúcar. E se você tem pouca bactéria gram-positiva e consome, de repente, muita fibra, o que acontece? Você não vai ter como digerir tudo aquilo. E esse alimento vai ficar no seu intestino, vai fermentar e vai te gerar os gases e a distensão abdominal ainda pior, ainda mais intensa. Então, gente, tem que tratar o intestino, tem que mudar os hábitos alimentares, mas faça isso com uma orientação. Não queira da noite para o dia fazer uma mudança brusca na sua alimentação, principalmente se você não tiver uma orientação profissional de uma nutricionista para isso. Porque senão você vai passar mal e aí você vai se desmotivar, né? Porque fala assim, caraca, Carol, eu como salada, passo muito mal. Não vou comer mais salada não, esse negócio não presta. E não é por aí, é porque o seu intestino está acostumado com um padrão alimentar que você precisa mudar aos poucos. E é o que eu falo, gente, ninguém aqui nasceu amando carboidrato, ninguém aqui nasceu viciado em açúcar, ninguém aqui nasceu tomando Coca-Cola, só que você adquiriu esse hábito, né? Você ensinou o seu organismo a viver com isso. Se você quer mudar, você tem que ensinar ele um outro caminho. E isso também acontece de uma forma gradual, né? Por isso o nome reeducação alimentar. Você reeduca o seu organismo, reeduca o seu corpo a novos hábitos. E isso precisa ser feito aos poucos, para você conseguir levar adiante, para ser algo efetivo para o seu dia a dia, mas para também evitar que você passe mal, que você tenha, né, desconfortos físicos que vão te levar a desistir do caminho, tá bom? E é isso, gente. Gostaram da live de hoje? Se eu colocasse no título desbiose, eu tenho certeza que vocês não iam assistir. Mas é muito importante a gente saber o que é esse raio dessa desbiose, saber identificar os sintomas, saber por que acontece, saber como a gente trata. A Dai perguntou assim, usar adoçante ajuda? Gente, usar adoçante ajuda a piorar a desbiose, porque o adoçante é um industrializado, o adoçante é algo agressivo para o nosso organismo. Tem alguns adoçantes naturais que são menos piores, mas eles também são alimento para as bactérias, tá? Então toma cuidado, o ideal é que a gente não utilize. Alguém perguntou se nos 30 dias contra a SOP vocês aprendem isso. Vocês aprendem isso e muito mais, tá, gente? Nos 30 dias contra a SOP, vocês aprendem tudo que eu ensino aqui nos conteúdos gratuitos e muita coisa que eu também não ensino, né? Uma coisa mais aprofundada, mais específica, né? Mais, talvez individual. Não é o melhor nome, mas uma coisa mais específica, tá bom? E nos 30 dias contra a SOP, a gente fala principalmente, né, e muito dos 4 pilares de tratamento. Então tem gente que me pergunta, Carol, quais são, né, me dá exemplos de desafios, o que você passa no programa? Gente, nos 30 dias contra a SOP,
Eu não vou falar, obviamente, quais são os desafios, né? Porque senão acaba com qualquer surpresa. Mas a gente fala dos 4 pilares. E os desafios rondam em torno desses 4 pilares. Então, são desafios que vão te ajudar a se alimentar melhor para o tratamento da SOP, a fazer atividade física dentro de casa, respeitando o isolamento social, a te ajudar a controlar estresse e ansiedade, a melhorar seu sono. E vocês aprendem também sobre toda essa questão de suplementação, de chás, de fitoterápicos que podem servir para o tratamento da SOP. Mas o objetivo principal do Desafio 30 Dias contra a SOP é lidar com a base do tratamento. É a gente falar desses 4 pilares do tratamento da SOP e ajudar vocês a tornar isso um passo a passo para aplicar no dia a dia, né? Porque às vezes é muito difícil. Ah, Carol, legal, eu já sei o que é desbiose, eu sei o que causa, eu sei que eu preciso aumentar a ingestão de água, de alimentos saudáveis, diminuir o consumo de carboidratos e usar probióticos. Mas como que eu transformo isso, né, no meu dia a dia? Como que eu insiro isso através de um hábito? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas será que você faz? O Desafio 30 Dias ele vem para isso, para te ajudar para ajudar você a realmente tornar isso parte da sua rotina, né? A colocar no seu dia a dia. Porque, gente, informação todo mundo tem, né? Ainda mais agora com o advento da internet, você consegue saber tudo que você quiser saber fazendo uma pesquisa rápida na internet. Mas saber aplicar isso no seu dia a dia, saber o que faz mais sentido para você, o que é mais correto para você no seu caso, aí não tem como, né? E é isso que a gente mostra lá nos 30 dias contra a SOP. Uma pergunta que me fazem muito, e vou aproveitar aqui para esclarecer sobre isso, é em relação ao diagnóstico. Tem alguém aqui que tem todos os sintomas da SOP, que eu falei no começo da live, mas não tem diagnóstico? Nunca falaram que você é portadora da SOP? Você tem acne, tem queda de cabelo, tem excesso de pelos, tem ciclos irregulares, quando fez ultrassom tinha cisto no ovário, se incomoda com esses sintomas, tem os sintomas da desbiose, mas nunca teve o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? É muita gente. A Ana, a Su, a Dai. É muito comum, tá, meninas? Não se sintam sozinhas. A Ju. E por que é comum, gente? Porque o diagnóstico da síndrome do ovário policístico não é tão simples quanto parece, né? Olha lá, a Jaque, a Jéssica, a Artesanato 7, a Aparecida, Juju. Gente, pra vocês que têm sintomas da SOP, primeiro, não precisa ter todos os sintomas para ter SOP, tá bom? Você pode não ter nenhum sintoma que eu falei aqui, não tem acne, não tem queda de cabelo, não tem excesso de pelos, mas tem ciclo irregular e tem cisto no ovário. É comum, fenótipo D da síndrome do ovário policístico. Pode ser que você tenha todos os sintomas, mais os ciclos irregulares, mais os cistos nos ovários. Prazer, esse é o fenótipo A, sou eu, né? Eu sou assim, eu era assim quando eu manifestava. Tem gente que tem sintomas clínicos, mas não tem alterações nos exames hormonais. Faz o exame hormonal e não aparece alteração, mas tem hirsutismo, que é o excesso de pelos, tem a acne, tem o excesso de queda de cabelo. Tem gente que tem esses sintomas estéticos, tem o cisto no ovário, mas menstrua todo mês. Também portadora da síndrome do ovário policístico, fenótipo C. Então, o que é importante vocês saberem? Para quem tem todos, ou tem alguns, ou acredita ser portadora, mas nunca teve o diagnóstico da SOP, os 30 dias contra a SOP, gente, é perfeito para vocês. Porque lá vocês vão aprender quais são os critérios que a gente leva em consideração no diagnóstico, quais são os exames que você precisa pedir para o seu médico para ter o diagnóstico, quais profissionais buscar. Não é ginecologista, né? Então a gente fala bastante sobre isso. E o principal, a gente sabe, quem convive com a síndrome do ovário policístico sabe que é muito difícil a gente achar um profissional apto a tratar a síndrome do ovário policístico, mesmo endocrinologista. Muitas vezes você vai no endócrino e ele tá preocupado em te fazer emagrecer, coisa que você não quer. Ou ele olha pra sua cara e fala que você não tem nada, porque tá usando anticoncepcional, tá escondendo um sintoma. Ou fala que você não tem nada porque não tem sintoma clínico, mas você sabe que o seu ciclo é irregular e você tem cisto no ovário. Então, mesmo dentre os profissionais da saúde, mesmo dentre os médicos, nem todos estão aptos a fazer diagnóstico da síndrome do ovário policístico.
nem todos entendem a síndrome do ovário policístico. E a maior prova disso são os profissionais que dizem que o melhor tratamento é o anticoncepcional. Se o médico falar para você que você tem SOP e o melhor tratamento é o anticoncepcional, ou o único tratamento é o anticoncepcional, essa é a maior prova de que ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe sobre SOP, ele não estudou sobre SOP, ele não se preocupa em entender a fundo a patologia. Então, vocês têm que saber, vocês têm que ter conhecimento, porque daí quando você for no médico para ter o seu diagnóstico, você vai saber se ele está falando bobagem ou não. Você se conhece melhor do que qualquer profissional. Gente, eu fiz um post esses dias justamente sobre isso, porque você vai no profissional e ele olha para sua cara e fala que você não tem nada. Isso acontece comigo. Se eu for no profissional hoje, se eu for em um endócrino qualquer hoje, ele vai falar para mim que eu não emagreço porque eu sou preguiçosa. Ele vai falar que o meu problema é fechar a boca e fazer atividade física. Ele vai falar que eu não tenho síndrome do ovário policístico porque eu não tenho nenhum critério, eu não tenho sintoma clínico, eu não tenho cisto no ovário, eu menstruo todo mês. Ele vai falar que eu não tenho SOP, eu tenho preguiça, né? Toma aqui uma metformina, usa aqui como que é, gente, o medicamento sibutramina, né? Usa aqui um Femproporex e vai fazer atividade física para emagrecer. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Então, se você tem sintomas, se você sofre com isso, gente, procure ajuda. Se inscreve nos 30 dias contra a SOP e vai entender a fundo o seu problema. Dá para entender com os conteúdos gratuitos que eu posto? Claro que dá, gente. Eu posto muita coisa, eu tenho muito conteúdo. Aqui no Instagram, no Facebook, os vídeos do YouTube, as lives toda terça e quinta aqui no cantinho. Dá para você saber? Dá. Mas é como se você fosse montar um quebra-cabeça de 2.000 peças sem olhar a referência. Alguém aqui gosta de montar quebra-cabeça? Eu amo montar quebra-cabeça. Só que é muito mais fácil quando você tem alguém ou para te ajudar que conhece a imagem, ou você tem a própria imagem, né, para olhar a referência e aí você vai sabendo onde colocar cada pecinha. Quando você se depara com o meu conteúdo gratuito, você tem lá todas as peças do seu quebra-cabeça, só que é por sua conta montar a imagem, sem saber que imagem é. Vai demorar mais, vai te custar mais tempo, talvez você erre mais no seu tratamento e isso pode custar a sua saúde. Agora, se você estiver no programa 30 Dias contra a SOP ou no programa Ser Mãe que começa na segunda-feira, você vai ter eu e uma equipe de profissionais do seu lado para te ajudar. Você vai saber qual é a imagem que você tem que montar e mais do que isso, você vai saber onde você precisa pôr cada pecinha para você conseguir chegar no seu resultado. Ou seja, vai te economizar tempo, vai te economizar dinheiro, né, com tratamentos que não funcionam, remédios que não funcionam, suplementos que não funcionam, chás e fitoterápicos que não são os ideais para você no seu caso, e ainda você vai conseguir ter um resultado muito mais rápido e muito mais efetivo que você vai manter a longo prazo. Então, mulheres que estão tentando engravidar, né, casais que estão se preparando para engravidar, segunda-feira começa o programa Ser Mãe. No Ser Mãe você fica 3 meses comigo e mais 9 profissionais. Tem endócrino, aromaterapeuta, psicólogo, personal, gente, é uma equipe completa para ajudar você na melhora da sua fertilidade. Sua e do seu parceiro, porque no Ser Mãe a gente cuida dos dois. O bebê não nasce só de um, o bebê nasce metadinha de cada um. E aí lá você vai saber tudo que você precisa para cuidar da fertilidade do seu parceiro e a sua também. Atende quem tem SOP, quem tem endometriose, quem tem mioma, casais saudáveis que não tem problema de saúde nenhum, mas querem um preparo pré-gestacional para uma gravidez tranquila, segura, saudável. Atende os parceiros com alterações de espermograma. Então, se o seu parceiro já fez o exame e deu alguma alteração, o programa Ser Mãe vai ajudar vocês. Ajuda quem vai fazer uma FIV. Então, se você, por exemplo, está se programando para fazer uma FIV, tem obstrução de trompa, tem algum problema, né, morfológico que impede de fato a gravidez, você precisa preparar o seu útero para receber esse bebê. Não é só colocar o embrião lá que ele vai se desenvolver. Você tem que ter o seu endométrio preparado, o seu corpo preparado, todas as suas vitaminas e minerais ajustados. E isso a gente faz no programa Ser Mãe, tá? E segunda-feira começa também os 30 dias contra a SOP. Então, se você quer tratar a SOP, se você quer saber a base do tratamento da SOP, entender mais tudo que eu expliquei aqui, saber chás fitoterápicos que você pode usar, em que momento eles podem te ajudar nesse tratamento, aí é os 30 dias contra a SOP. Como que você faz para participar de qualquer um deles? Gente, link azul do meu perfil para quem tá no Instagram, link que eu vou deixar embaixo do vídeo para quem tá assistindo no Facebook ou no YouTube.
Clicou nesse link, vai abrir aquela página com vários botões que eu expliquei para vocês na hora que eu tava falando do canal no Telegram. Um desses botões chama 30 dias contra a SOP. Clicou nele, você vai ser direcionada para o meu WhatsApp e eu mesma vou te passar todas as informações do programa e te ajudar a se inscrever. Clicou no programa Ser Mãe, você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar vagas remanescentes. Por que vagas remanescentes? Porque as inscrições oficiais do programa Ser Mãe estão acontecendo hoje até as 9 horas da noite. E aí, as vagas que sobrarem, ou de pessoas que imprimiram boleto e não pagaram, ou de pessoas que reservaram uma vaga e não fizeram a adesão, elas vão ser disponibilizadas amanhã no grupo de vagas remanescentes. Então, clicou no programa Ser Mãe, você vai para o grupo e aguarda lá. E aí, eu, Ana Vitória, a nossa equipe tá toda lá para te passar as informações e também te ajudar a se inscrever. Mandou mensagem para mim no WhatsApp, gente, tenha só um pouquinho de paciência, tá? Eu tô recebendo muita mensagem, sou eu de verdade que respondo cada um de vocês e eu não tô o tempo todo disponível no aplicativo, né? Eu tenho os grupos, eu tenho o suporte das meninas para fazer, eu tenho as dietas, os pacientes, enfim, são várias atividades, inclusive as lives. Então, tenha só um pouquinho de paciência que eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Vou tirar todas as suas dúvidas, explicar todos os detalhes do programa e te dar o link para você garantir a sua vaga, tá bom? As 2 turmas começam segunda-feira, são vagas limitadas. Então, se você quer me ajuda, seja para engravidar, seja para tratar a SOP, corre lá e vem fazer esse tratamento comigo, beleza? Gente, fico por aqui então. Mais uma semana se encerrando. Terça-feira que vem, 18h30, a gente se vê aqui no Instagram, @nutricionista_Carol Faria. Na quarta-feira, 18h30, a gente se encontra lá no Foco na Fertilidade, @Foco na Fertilidade, tudo junto. E é isso. Marca aí na sua agenda, toda terça, quarta e quinta, 18h30, a gente tem um encontro marcado. Beleza? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.